Isto é uma verdadeira resposta. Isto deve estar gravado nas nossas mentes. Que a obra de Deus jamais vai ir por água abaixo. Ela está nas mãos do Senhor. Tanto é que os discípulos continuaram o ministério. Pregaram por todo o mundo. Não é? Levaram a palavra de Deus, conforme o mandato do Senhor. E hoje nós fomos alcançados por esta verdade. Aqueles que seguiram Judas e Teudas, como Gamaliel disse, pereceram. Né? Não deu em nada. Mas o nome do Senhor Jesus Cristo até hoje tem sido levado e tem salvado e salvará muitos, todos quantos os que creem no seu nome. Então nós vemos o poder de Deus. A obra de Deus, ela está sustentada não em alicerce humano, em sabedoria humana, mas no próprio poder de Deus. Quando nós olhamos para Mateus 17, quando o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos: olha, o povo está dizendo que o Filho do Homem é quem? Quem diz ser o Filho do Homem, o povo? E os discípulos respondem então para o Senhor: olha Senhor, o povo diz que, alguns do povo diz que o Senhor é João Batista. Alguns outros dizem que o Senhor é Elias. Outros dizem que o Senhor é Jeremias. Algum dos profetas. O povo está perdido. Não sabe quem é o Senhor. E o Senhor Jesus Cristo, ao receber esta resposta, ele olhou para os seus discípulos e disse: e vós? Quem dizeis que eu sou? Sabe, cabe nós fazermos uma observação diante da pergunta que o Senhor Jesus Cristo fez aqui aos seus discípulos. O Senhor Jesus Cristo está interessado em saber o que os seus servos pensam sobre ele. O Senhor Jesus Cristo quer saber o que nós conhecemos dele. E aqueles que não são servos do Senhor podem estar perdidos, sem saber o que é o Senhor Jesus Cristo. Podem não saber explicar a grandeza, a sua majestade, a sua glória. Aqueles que não foram salvos ainda pelo Senhor Jesus podem estar perdidos se forem questionados quem é Jesus Cristo. Quem é o Filho do Homem? Mas aqueles que são participantes da sua obra, aqueles que foram salvos pelo seu sangue e pertencem à sua igreja, não podem vacilar em falar do Senhor Jesus Cristo. Não podem. O povo não sabe quem eu sou. Essa foi a resposta dos discípulos. João Batista já havia morrido. O povo estava achando que talvez seria João Batista renascido, reencarnado, né? Elias também já tinha morrido. Os profetas já estavam todos mortos. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Então, um homem que sempre se destacava por tomar a palavra, às vezes se equivocava, né? Às vezes com muito ímpeto, dizia coisas que não tinha nada de verdade, nada a ver com os fatos. Mas um homem que tinha iniciativa, ele olhou para o Senhor Jesus Cristo, Pedro, e desta vez ele disse: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe, o Senhor Jesus Cristo
olha para o apóstolo Pedro, e parece que nós devemos louvá-lo por esta exclamação, né? Mas o Senhor Jesus Cristo diz, olha, bem-aventurado é Simão, né? Porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. Aquilo que Pedro acabara de dizer deve ser inconfundível para aqueles que fazem parte da obra de Deus. Reconhecer no Senhor Jesus Cristo o enviado, o esperado para a salvação, o Cristo, o Filho de Deus. E nós sabemos que nos nossos dias há aqueles que negam o Senhor Jesus Cristo sendo Deus, né? E o Senhor diz para Pedro, não foi você, não veio de você essa resposta, mas meu Pai que está no céu te revelou. A obra de Deus não é dependente do homem, mas unicamente de Deus. Deus faz toda a sua obra e acrescenta tudo que nós precisamos, de maneira que nós somos servos e servas, né, nas mãos do Senhor. E muitas vezes nós começamos a pensar na obra de Deus e imaginar, olha, do jeito que está, as coisas estão indo de mal a pior. Não está. Pessoas não estão aceitando o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, estão indo atrás de tantas porcarias. E nós nos desanimamos, não é assim. Assim tem que acontecer. A palavra de Deus nos adverte, já nos preveniu, que há na igreja o joio e o trigo. E o Senhor diz, deixai-me crescer juntos. Quando os servos dizem ao Senhor, olha, vamos arrancá-los? Não. Deixai-os crescer juntos. É o que o Senhor disse. Que haverá apostasia, que muitos vão se escandalizar, que muitos vão, nos últimos dias, ser arrogantes, inimigos de Deus. Mas a obra de Deus, ela é legítima e ela tem se firmado cada dia mais. Tem se fortalecido cada dia mais. Porque aqueles que são salvos, aqueles que pertencem a Jesus Cristo, são fortalecidos dia após dia. E nós temos que esperar que Deus nos mostre isso, como nos tem mostrado que o Senhor Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que o nosso Senhor Jesus disse, então, depois disso? Ele continua, também eu te digo, tu és Pedro. Olha, Simão, também te digo, Simão Barjonas, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que o Senhor Jesus está dizendo? Ele não está dizendo que a igreja vai ser edificada na pessoa de Pedro, no nome de Pedro, ou alguma coisa semelhante. Mas ele está edificando ele próprio, está edificando a sua igreja diante da declaração que Pedro disse naquele momento, revelado por Deus. Quando ele disse, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. E sobre esta afirmação, sobre esta verdade e aquilo que a gente deve crer, que é isto, o Senhor Jesus, Ele mesmo está edificando a sua igreja. De maneira que não sou eu, não somos nós, ou o pastor fulano de tal, o reverendo ciclano de tal, não, mas o Senhor Jesus Cristo, e todos nós somos parte do corpo da igreja. 1 Coríntios capítulo 2.
membros uns dos outros. Não edificadores, mas nós somos parte, né? Parte da obra do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo está dizendo ali para aqueles irmãos, no versículo 4, quando pois alguém diz eu sou de Paulo e eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Versículo 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. 1 Pedro, que nós lemos. O Senhor Jesus edificando a sua igreja, tijolo por tijolo, Ele está colocando. E quando a sua igreja estiver completa, Ele virá para nos levar para estar com Ele. Eu sou um tijolo colocado pelas mãos do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em certa ocasião, disse que nós devemos ter aquilo que nós temos, o nosso tesouro, aquilo que é precioso para o Senhor, aquilo que é útil para o Senhor, em vasos de barro. E o que é o barro? É a substância mais comum no nosso planeta. É a mistura da água com a terra. Quanto vale um vaso de barro? Muito pouco. Um vaso de alabastro, de porcelana, né? De ouro, muito maior valor tem. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: tenhais o vosso tesouro em vasos de barro, para que a excelência é do Senhor Jesus Cristo, não nossa. Então, quando Cornélio disse esta obra é de Deus, de maneira alguma ela vai perecer. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que igreja gloriosa! Que igreja maravilhosa! Que igreja vitoriosa! Não porque está sendo edificada por homens, mas porque o seu próprio Senhor Jesus Cristo está acrescentando à sua igreja tudo o que ela precisa, tudo o que ela necessita. E nós, como parte desta igreja, somos edificados, somos alicerçados pelo Senhor Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, lá no versículo 5, o apóstolo Paulo está dizendo: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Nada é nosso mérito. A igreja de Deus não depende das nossas forças. O Senhor constitui servos e servas capacitados para continuar levando a sua palavra. Nós somos substituíveis e falhos, mas a obra de Deus é perfeita e permanente, de modo que o Senhor está edificando a sua igreja. E o que ele diz? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. É garantido, é certo que é a igreja genuína, legítima do Senhor, os salvos lavados pelo seu sangue vão triunfar sobre o inferno, sobre a morte. A vitória é certa na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós, e aquele que foi lavado pelo sangue do Cordeiro lá na cruz derramada, faz parte desta obra.
que não é uma obra que está fracassando, que não é uma obra que vai perecer, que vai acabar ou que vai trazer vergonha, mas é uma obra eterna e infalível.